Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Fumax e estou aqui hoje para divulgar dois super cursos que serão ofertados pelo Sindiconte Rio no mês de julho. O primeiro, de capacitação em normas internacionais de contabilidade, IFRS. O curso será oferecido nos dias 22 e 23 de julho, das 10 às 17 horas, carga horária de 12 horas. E nos dias 25 e 26 será oferecido o curso de Valuation, avaliação de empresas. Bom, antes de explicar um pouco mais sobre os cursos, eu queria agradecer aí aos internautas que estão ao vivo nos acompanhando e aqueles que irão assistir ao vídeo posteriormente. Bom, por que a gente resolveu ofertar esses dois cursos? Embora eles sejam independentes, os cursos se relacionam muito entre si. São dois assuntos super atuais, são dois assuntos que o mercado exige que o profissional contábil saiba, são dois assuntos que, se vocês forem buscar cursos lá fora, são cursos caros. Então a gente entende que o contador, o profissional da contabilidade precisa ter acesso a esse tipo de curso. Então a gente trouxe para o Sindiconte, né, com preços mais acessíveis. Então são cursos que geram um valor agregado muito grande para o profissional da contabilidade, gera muito conhecimento. Mas mais do que isso, para mim é o mais importante. O profissional da contabilidade, ele precisa saber fazer contabilidade, ele precisa entender de contabilidade. Pode parecer estranho eu estar falando isso, mas se a gente for olhar a essência da contabilidade, qual é o objetivo da contabilidade? O objetivo é gerar informação para auxiliar no processo de tomada de decisão. E se a gente for parar para analisar, a maioria dos profissionais contábeis despendem muita energia, despendem muito tempo trabalhando para o governo, trabalhando para a Receita Federal e fazem pouco do que é a essência da contabilidade, de gerar informação para a tomada de decisão. Então, a gente entende que o contador precisa saber contabilidade, precisa saber como a contabilidade ela é realizada em todo o mundo. Ou seja, as transações que ocorrem entre as empresas, entre os países, elas têm padrões mundiais e o contador brasileiro tem que saber quais são esses padrões mundiais, que são as IFRS. Perfeito? Então, ou seja, dentro de um mercado globalizado, dentro de um mercado internacionalizado que a gente tem, o contador ele se vê numa situação que ele precisa estar atualizado, porque a empresa que ele está trabalhando pode emitir relatório para investidores estrangeiros, ela pode ser adquirida por outras empresas, ou seja, eu preciso ter uma linguagem universal. E nesse contexto, não só a FRS é importante, mas como valuation, a avaliação de empresas. Como profissional contábil, ele pode criar métodos de avaliação de empresas. Perfeito? Então, esses dois cursos, eles foram propostos aqui no Sindiconte com o intuito de capacitar você, profissional da área de contabilidade, você da área de finanças. Perfeito, gente? Então, eu vou explicar um pouco sobre o curso de FRS, né, que vai ser o primeiro, que vai ser ofertado nos dias 22 e 23 de julho. Bom, a gente vai fazer uma breve contextualização do processo de internacionalização das normas contábeis. Vamos falar do IASC, do IASB posteriormente. Vamos falar das IAS e das IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Depois falaremos sobre o processo de convergência das normas internacionais no Brasil, né, com os pronunciamentos contábeis, com os CPCs, ou seja, cada IFRS, cada IAS equivale a um CPC específico, né, e vamos falar também sobre a estrutura conceitual, que seria o arcabouço conceitual de informações que orienta a elaboração das demonstrações financeiras. Ou seja, ali a gente tem o conceito atual de ativo, de passivo, de receita, de despesa, o processo de evidenciação, de reconhecimento, de mensuração. Ou seja, então o curso de FRS ele tem esse intuito. Depois a gente vai partir para as normas específicas. Vamos falar da apresentação das demonstrações financeiras, ou seja, de que forma a norma ela caracteriza o critério de apresentação de uma demonstração financeira. Falaremos sobre estoques, ou seja, como uma empresa ela vai mensurar o estoque na sua empresa. Qual é o custo de aquisição de um estoque? É estoque para revenda? É estoque de matéria-prima? É estoque de serviço? Cada uma delas tem uma característica diferente.
Uma vez ela reconhecida, como é que eu mensuro o estoque? Ou seja, valor contábil versus valor justo, dos dois o menor. Se o valor contábil tiver maior que o valor justo, eu preciso reconhecer uma perda para o valor recuperável de estoques. Se forem empresas que produzem produtos, né, que fazem alocação de custos fixos, se ela não tiver na capacidade normal de produção dela, e ela tiver o mesmo custo fixo, essa parcela não alocada aos produtos precisam ser despesas. Então a gente precisa entender a norma de estoque. Falaremos sobre ativo imobilizado, ou seja, de que forma a norma reconhece o custo de aquisição de ativos imobilizados. Uma vez reconhecido o custo inicial, qual é a forma de mensurar o ativo imobilizado posteriormente. Vamos falar sobre depreciação, quais são os critérios de depreciação, as características da depreciação. Falaremos também sobre redução ao valor recuperável de ativos, que é uma das normas mais interessantes da contabilidade, ou seja, nenhum ativo pode ser contabilizado por um valor superior ao seu valor recuperável. E o que é o valor recuperável? É o valor em uso e o valor realizável líquido, dos dois o maior. Esse valor recuperável tem que ser maior que o valor contábil, senão eu preciso fazer também um ajuste de redução para a perda de valor recuperável. Perfeito? Então, ativo imobilizado tem a depreciação, tem a redução ao valor recuperável. Falaremos de arrendamento, contratos de arrendamento, IFRS 16, norma super nova, mudou tudo para 2019 para os arrendatários. Anteriormente o arrendatário tinha a opção de classificar seus arrendamentos em arrendamento operacional e financeiro. Isso acabou. Ou o contrato tem arrendamento ou não tem arrendamento. Ou seja, de que forma a norma sugere que eu mensure se o contrato tem ou não arrendamento. Então, trataremos a norma de arrendamento específica, trataremos sobre custos de empréstimos, ou seja, em que momentos a norma me permite contabilizar os encargos e os juros pagos por financiamentos de um ativo qualificável e ativá-los. A norma permite isso, em quais situações, em quais condições. Falaremos sobre ativos intangíveis, ou seja, quais são as características de um ativo intangível, de que forma a empresa pode reconhecer um ativo intangível, ela pode adquirir um ativo intangível, ela pode produzir internamente um ativo intangível, ou ela pode reconhecer um ativo intangível através de uma combinação de negócios, goodwill, perfeito? Falaremos também sobre valor justo, o conceito de valor justo, os níveis de classificação de valor justo, nível 1, nível 2, nível 3, as suas características. Falaremos sobre passivos, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, ou seja, quais são as diferenças entre esses termos, em que momento eu reconheço uma provisão, em que momento eu coloco em nota explicativa um passivo contingente. Vamos falar sobre receitas de contratos de clientes, também uma norma super nova que entrou recentemente. De que forma a norma sugere a caracterização de uma receita, existem etapas a serem identificadas. Vamos falar sobre ajuste a valor presente, ou seja, a norma sugere que em toda venda ou toda compra de longo prazo eu reconheça o valor presente dessa operação. Se for no curto prazo, eu preciso analisar a relevância daquela transação. Perfeito? Vamos falar também sobre notas explicativas, vamos falar sobre políticas contábeis, mudanças de estimativas, retificação de erros. Perfeito? Ou seja, tem muito assunto para a gente abordar aqui no curso de FRS, gente. E assim, todos esses assuntos com atividades, não é só teoria. Todos esses assuntos serão colocados exemplos e vocês vão fazer exercícios. Isso é muito importante. Então, é um curso que vai agregar muito valor a vocês. E por falar em valor, eu já vou fazer o link para o próximo curso, que é o de Valuation. Um curso que fizemos recentemente aqui no próprio Sindiconte, fizemos em abril, foi um sucesso absoluto, sendo que os participantes solicitaram que a carga horária do curso fosse maior e nós atendemos. O curso anterior tinha 8 horas, agora temos 12 horas, com o mesmo preço que foi cobrado. Ou seja, então Valuation significa avaliação de empresas. Ou seja, até que ponto o profissional da contabilidade, o profissional de finanças precisa entender o quanto a sua empresa vale, ou quanto a empresa que ela quer comprar vale. Ou seja, então no Valuation, no curso de Valuation, a gente mostra os métodos mais utilizados de avaliação de empresas, só que com o enfoque do método do fluxo de caixa descontado.
Por quê? Porque entende-se que esse método possui o maior número de variáveis que são coerentes para se achar a um valor de mercado factível. Porque as outras metodologias são interessantes, mas elas têm algumas fragilidades. O método fluxo descontado ele tem várias variáveis, então ele se torna uma metodologia mais forte. Então, dentro desse contexto, olha quanta coisa no curso de valores que vocês vão visualizar. Primeiramente, eu preciso entender a DRE de uma empresa, eu preciso entender o balanço patrimonial de uma empresa para projetar o seu fluxo de caixa. Então, o primeiro passo é projetar o fluxo de caixa de uma entidade. Segundo passo, entender quais são os itens que são inseridos no fluxo de caixa. A gente sabe que tem despesas que não são desembolsáveis. A depreciação, por exemplo, ela entra na minha DRE reduzindo o meu lucro, mas no fluxo de caixa ela tem que entrar adicionando. Então, uma vez projetando o fluxo de caixa, eu preciso entender o seguinte: como é que as empresas analisam o seu horizonte de projeção? O que seria isso? É impossível uma empresa projetar seus fluxos futuros para daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Então o que ela faz? Ela projeta por um período mínimo, em que ela tem mais certeza dos resultados, de 3 a 5 anos, que já é muito, se a gente for pensar em Brasil, que é um país que está sempre mudando, mas um país mais estável, o projeto para 5 anos, mas como presume-se que aquela entidade estará em continuidade, em funcionamento, eu preciso estimar o fluxo de caixa do seu valor residual. Ou seja, seria trabalharmos com a perpetuidade. Então vamos fazer cálculos de perpetuidade aqui, vamos entrar na área de finanças. Mas para fazer esses cálculos eu preciso trazer os fluxos ao valor presente. E para trazer um fluxo futuro para valor presente, eu preciso utilizar uma taxa de desconto. E que taxa de desconto é essa? Normalmente utiliza-se o custo médio ponderado de capital, chamado WACC. Como é que eu encontro essa taxa? Eu vou ter que achar o custo de capital de terceiros, então a gente vai ensinar como uma entidade calcula o seu capital de terceiros, precisa entender como ela consegue captar recursos próprios, a gente vai ensinar como calcula o capital próprio, e na ponderação do capital de terceiros e do capital próprio, chegamos aqui ao custo médio ponderado de capital. Somente com uma taxa de desconto eu consigo trazer os fluxos futuros para valor presente, inclusive os da perpetuidade. Outro assunto que a gente coloca dentro do curso seria a necessidade de capital de giro. Por que a gente está falando sobre isso? Porque no fluxo de caixa de uma empresa precisa constar se ela vai precisar de mais capital de giro para tocar o seu negócio. Então a gente vai precisar saber do ciclo operacional da empresa, do ciclo financeiro, do ciclo econômico. Então a gente vai conseguir calcular os prazos médios de recebimento, os prazos médios de pagamento, os prazos médios de estocagem. Somente com esses 3 elementos eu consigo achar o ciclo financeiro e a necessidade de capital de giro. Ou até mesmo fazendo uma reclassificação do balanço patrimonial em ativos financeiros e ativos não financeiros, passivos financeiros e passivos não financeiros. Além disso, vamos falar sobre modelos de riscos. Ou seja, quando eu projeto meus fluxos futuros, eu não tenho a garantia de 100% que aqueles fluxos vão ocorrer. Então eu preciso ter métricas de análise de riscos para tentar mensurar um fluxo de caixa incorrendo em possíveis riscos. Então temos algumas métricas aí a serem analisadas: análise de sensibilidade, análise de cenários. Vamos falar de goodwill, que seria o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Então, entender o goodwill é fundamental, porque se eu sei o valor de mercado de uma empresa, eu sei o valor justo dela, então a minha oferta ela precisa estar entre o valor justo e o valor de mercado. Ou seja, então o goodwill seria o valor pago a mais pelo valor justo dos ativos líquidos pela empresa. Então, olha quanta riqueza de informação vocês vão ter nesses 2 cursos. Então, os 2 cursos, embora sejam independentes, eles se relacionam muito, porque eles falam de temas super atuais. Então, gente, não percam essa oportunidade única de fazer esses 2 super cursos aqui no mês de julho no Sindiconte. Estou super ansioso para poder chegar ao dia 22, para a gente começar com o FRS e finalizar no dia 26 com o curso de Valuation, avaliação de empresas. E espero ansiosamente por vocês. A procura já está muito boa, temos vagas limitadas, então corram, porque as vagas com certeza elas vão se esgotar rapidamente. Tá bom, gente? Então foi um prazer falar com vocês.
estou aqui aguardando ansiosamente pelo dia 22 de julho que os cursos vão ser iniciados. Tá bom, galera? Então um grande abraço aí, até lá!